o Congresso Nacional tem 513 deputados federais. Desses 513 deputados, somente 35 deputados se elegeram por votação própria. Há 478 deputados no Congresso Nacional que não foram eleitos pelo povo. E, para citar nomes de alguns deles para vocês, Jean Willis não foi eleito pelo Estado do Rio de Janeiro. Paulo Maluf não foi eleito pelo Estado de São Paulo. José Guimarães, que é o irmão do comunista criminoso José Genuíno, do PT, não foi eleito pelo Estado do Ceará. Maria do Rosário não foi eleita pelo Estado do Rio Grande do Sul, etc. Ora, como é que essa gente está lá, então, se eles não foram eleitos? Por uma artimanha absolutamente criminosa, que é o seguinte: os deputados não eleitos, portanto os 478, alcançam o mandato com a soma dos votos dados à legenda dos outros candidatos de seus partidos ou através dos votos que são oriundos das coligações partidárias. Então isso significa que, desde 1988, com a instauração da chamada Nova República, o Brasil é uma ditadura clara e notória. E é uma ditadura cínica e criminosa. Por quê? Porque ela mente para a população que o povo elege os seus representantes. Não, o povo não elege os seus representantes. Quando você vai votar num deputado, tem 4 números. Os 2 primeiros números são os números da legenda. Os 2 últimos números são os números do candidato. O sistema eleitoral brasileiro não permite que você vote nos 2 últimos números, portanto, somente no candidato. Nós temos somente a seguinte escolha: ou nós votamos nos 4 números, portanto, legenda e candidato, ou nós votamos somente nos 2 primeiros números, portanto, legenda. Então, quando você vota em um candidato, automaticamente você está votando na legenda partidária. É automático, goste você ou não. O que é a coligação partidária? Se vocês observarem, a cada eleição nós temos partidos que teoricamente são inimigos e, entretanto, esses partidos nas eleições eles se juntam. Por quê? Aqueles indivíduos que são de partidos pequenos, ou mesmo os indivíduos de partidos grandes, ao se juntarem com outros partidos, eles criam um número vultuoso de votos. E aqueles indivíduos que não têm capacidade de se eleger são alçados ao poder. Essa é a razão pela qual há um número enorme de coligações partidárias feitas e, depois que os cargos do Executivo e do Legislativo assumem, as coligações se desfazem misteriosamente e eles voltam a fazer de conta que são inimigos. O PT e o PSDB fazem coligações partidárias desde o momento em que eles foram criados. Isso significa que eles não têm nenhuma disputa e divergência ideológica partidária, porque eles se unem o tempo inteiro nas eleições. Basta vocês deem seu trabalho de ver quais foram os partidos que fizeram coligações e vocês ficarão absolutamente assustados. É impossível nós pensarmos, por exemplo, nos Estados Unidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano fazendo coligação partidária para eleger o presidente da República, por exemplo. Isso não existe. Isso só existe numa republiqueta comunista, como o Brasil, que não tem coragem de assumir o golpe que deu, e faz de conta que é uma república. Então, o sistema eleitoral brasileiro é fraudulento do início ao fim. Nós vivemos uma fraude absoluta, vergonhosa, mascarada de democracia. Então, existe um número aviltante e criminoso de 478 deputados que isso representa o quê? Isso representa por volta de 93% do Congresso Nacional, ou mais, que não foi eleito pelo povo brasileiro. Então, esses indivíduos não representam a vontade popular. Se vocês observarem, as legendas partidárias têm escolhido, de ano para ano, indivíduos que não têm a menor capacidade técnica e intelectual e moral para estar presente ali. Por quê? É muito simples de entender. Como é que vocês acham que o esquema criminoso de poder e de corrupção traçado pelos partidos se perpetua e nada de braçadas dentro do Congresso Nacional? A sustentação desse esquema, ela só pode existir se você tiver efetivamente gente que não tem compromisso nem com a nação, nem com a verdade e nem com graus mínimos de inteligência. E se nós observarmos de 1988 para cá,
o nível dos congressistas, a cada pleito, a cada eleição, declina mais. Pessoas que não sabem articular linguagem, pessoas que, se forem colocadas para falar, sequer sabem falar português corretamente, pessoas completamente ineptas para fazer um despacho, né? Pessoas que não têm a menor ideia sobre absolutamente nada, indivíduos que não representam nenhum campo de ideias. O Congresso Nacional é um cenário de ideias. Você vai aprovar leis, debater legislações internacionais, tratados e acordos internacionais. É uma instituição seríssima, formalmente falando, né? Então, como é que você coloca gente que sequer sabe falar alguma coisa ou entender ideias? Então, o que está acontecendo e sem que a população saiba que está acontecendo? Está acontecendo crime de lesa pátria. Nós temos uma farsa democrática eleitoral, as urnas eletrônicas já são fraudadas, comprovadamente fraudadas. E o sistema representativo eleitoral não chega a 10% o número de representantes que de fato são eleitos diretamente pelo povo brasileiro. Desde que o regime militar foi deposto, urdiu uma forma criminosa de perpetuar-se no poder. Nós não votamos em ninguém, porque 10% não representa nada dentro do Congresso Nacional. Nós precisamos de refundar o Brasil. E na refundação do Brasil, o que nós temos que exigir? O voto distrital. O voto distrital. Nós não podemos continuar aceitando este crime contra o Brasil e contra nós, eleitores.